As Forças Armadas divulgaram na manhã de hoje uma nota conjunta na qual afirmam apoio à democracia e ao Estado Democrático de Direito. E dizem que as manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que ocorrem após as eleições, são legítimas, mas que eventuais excessos são condenáveis. A nota afirma também que a Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições. As Forças Armadas, por esse texto, dizem ainda que quaisquer controvérsias na sociedade devem ser resolvidas por meio do Estado Democrático e de Direito. Raquel, eu não sei se você concorda, mas parece que as Forças Armadas começam a tirar o pé do acelerador no volume de críticas, na intensidade das críticas. Não se cita aqui problemas nas urnas eletrônicas, no sistema de votação. Falam que as pessoas têm direito a participar das manifestações, mas eventuais excessos são condenáveis. Márcia, a gente precisa fazer uma distinção entre Ministério da Defesa e Forças Armadas. Até agora, as críticas vinham do Ministério da Defesa. E o Ministério da Defesa, o ministro da Defesa, ele propositadamente misturava as duas coisas. E não são coisas que não são coisas iguais. O ministro da Defesa, ele é um assessor político do presidente da República. Até agora era ele que vinha fazendo estes movimentos e as Forças Armadas estavam muito receosas e muito reticentes de entrar nesse debate. A informação que eu tenho é que teve uma reunião de emergência, né? O presidente Jair Bolsonaro chamou e ele vem cobrando muito isso. E essa nota é um pouco os comandantes das forças cedendo à pressão do presidente, o que é algo muito delicado. Primeiro, porque eles não deviam se manifestar sobre o processo. O processo eleitoral é um processo civil, um processo que não cabe às Forças Armadas. Segundo, na manifestação que eles fazem, eles chamam as manifestações, eu vou até procurar a palavra, né? Que eles dizem que está no texto constitucional, que não constitui crime, manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem atividade jornalística fazendo, né? Toda uma referência, esse processo todo que vem acontecendo. Mas as manifestações que estão ocorrendo, pedindo golpe de Estado, são manifestações antidemocráticas. Então, assim, um passo aqui que as Forças Armadas dão é complicado. Não acho que seja nenhum apoio a nenhum tipo de golpe. Acho que não chega nesse limiar de jeito nenhum. Acho que estão apenas cedendo um pouco à pressão do presidente da República para se posicionarem publicamente. E aí já está circulando no meio militar uma certa impaciência para que o presidente eleito Lula indique seus nomes para o ministro da Defesa e, eventualmente, até para os comandantes das Forças Armadas, porque vamos lembrar que o presidente Jair Bolsonaro trocou muitas vezes os comandantes das forças. Então, algumas dessas pessoas, talvez com exceção do comandante do Exército, que estava muito incomodado com tudo isso que estava acontecendo, segundo as informações que eu tenho, são bastante ligadas ao presidente da República, devem muito ao presidente da República. Então, no meio militar ali do alto comando, está sendo, como em outras áreas, né? A gente vê essa ansiedade para que se faça logo a mudança de governo para acelerar os ânimos. Felipe, como é que você vê o tom dessa nota? É colocar mais lenha na fogueira ou não? Olha, Márcio, em primeiro lugar, em relação a essa estratégia política, porque acho que no fundo é isso, de fato seria uma estratégia inteligente, você já nomear aqueles que vão ocupar esses cargos para murchar o poder daqueles que estão na reta final ocupando esses cargos. Então, até as pessoas internamente já começam a migrar ali o seu norte hierárquico, vamos dizer assim. Agora, em relação à nota, primeiro a gente se pergunta qual é realmente a necessidade, porque ela é tardia também. O clímax disso foi naqueles dias que se sucederam ao segundo turno, aquele domingo 30 de outubro. Então, segunda-feira, você começou a ter aqui um maior movimento de bloqueio das estradas, isso passou por terça-feira, 44 horas depois só que Jair Bolsonaro veio dar o primeiro pronunciamento, com aquela ambiguidade. Aí só no dia seguinte, quando circularam vídeos com atropelamento e outros incidentes bastante lamentáveis, é que o presidente fez um pronunciamento mais enfático, depois de muita pressão dos seus próprios aliados para ser enfático em relação à desobstrução, pelo menos.
E agora, esses atos, que eu nem gosto de chamar de manifestações, porque bloqueio de estrada, para mim, não é uma manifestação legítima, eles já minguaram bastante. A gente vê alguma coisa acontecendo aqui e ali. E tem um determinado ponto dessa nota em que se diz assim: são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por agentes públicos quanto eventuais excessos cometidos em manifestações. Os excessos, a gente viu, foram cometidos por aqueles bolsonaristas, não são todos que votaram no Jair Bolsonaro contra Lula, que estavam bloqueando estradas e atrapalhando o direito de ir e vir da população, circulação de alimentos, medicamentos e tudo mais. E a cúpula da Polícia Rodoviária Federal, o seu comandante, ele passou a ser investigado no inquérito aberto pela Polícia Federal justamente pela omissão. Então, você fazer esse discurso genérico, eventuais excessos de cada lado, também foge um pouco à realidade daquilo que efetivamente aconteceu.